Resumo para concursos de administração de materiais e logística. Aula 01, parte 1. Conceito e finalidade da classificação de materiais. Classificar materiais significa agrupar e organizar os itens de estoque com base em características semelhantes, de forma que cada material possa ser identificado, localizado, armazenado e controlado corretamente. A classificação é essencial para que a administração de materiais funcione com eficiência, pois sem um sistema de classificação bem estruturado não é possível controlar estoques, organizar o almoxarifado, definir procedimentos de armazenagem nem atender às requisições com qualidade e rapidez. Autores frequentemente cobrados em prova reforçam esse conceito. João José Viana define a classificação como o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Marco Aurélio Dias afirma que classificar é agrupar os materiais segundo sua forma, dimensão, peso, tipo, uso e outras características, acrescentando que a classificação não pode gerar confusão, ou seja, o material não pode ser classificado de forma que seja confundido com outro, mesmo quando apresentam semelhanças. Dessa forma, a ideia central que as bancas cobram é que a classificação deve organizar sem confundir, deve agrupar por semelhança, mas também deve preservar a individualidade de cada item. A classificação correta permite que cada material ocupe o local adequado, seja armazenado com segurança, não ofereça risco aos demais materiais e possa ser localizado rapidamente. Outro ponto muito cobrado é que a classificação não é apenas um conceito teórico, mas um processo com objetivos práticos bem definidos. Os objetivos clássicos do processo de classificação de materiais são catalogar, simplificar, especificar, normalizar, padronizar e codificar todos os materiais que compõem o estoque de uma organização. Sempre que uma questão trouxer essa sequência de objetivos ou mencionar identificação, codificação e cadastramento de materiais, a resposta correta será o sistema de classificação de materiais. Importância prática da classificação. A ausência de classificação ou a adoção de uma classificação inadequada gera efeitos concretos negativos como dificuldade para localizar materiais, atraso no atendimento das requisições, queda do nível de serviço, desperdícios, deterioração de materiais, riscos de acidentes e armazenamento incompatível entre itens que não deveriam estar próximos. Em provas, esse tipo de consequência costuma aparecer em questões teóricas ou de julgamento de certo e errado. Atributos de um bom sistema de classificação. Esse é um dos temas mais cobrados em provas e deve ser memorizado com precisão. Um sistema eficiente de classificação deve possuir 3 atributos fundamentais: abrangência, flexibilidade e praticidade. Abrangência significa que o sistema deve ser capaz de contemplar um grande número de materiais e uma grande variedade de características, como peso, forma, dimensão, custo, aspectos físicos, aspectos financeiros e outros. O sistema precisa ser suficientemente amplo para representar todos os materiais existentes na organização sem gerar duplicidades ou confusões. Flexibilidade significa que o sistema deve ser adaptável à realidade da organização. A classificação deve permitir interrelacionamento entre diferentes tipos de classificação e proporcionar uma visão global do estoque. O sistema de classificação deve se adaptar às necessidades da organização e não o contrário. Quando a organização muda seus processos ou passa a trabalhar com novos materiais, o sistema de classificação deve acompanhar essas mudanças. Praticidade significa simplicidade. O sistema de classificação não deve exigir julgamentos subjetivos complexos, nem procedimentos difíceis ou conceitos abstratos. Ele deve ser simples, direto e funcional, de modo que qualquer pessoa treinada consiga utilizá-lo corretamente. Em prova, qualquer alternativa que traga exatamente os 3 termos abrangência, flexibilidade e praticidade estará correta. Termos como simplicidade, precisão, durabilidade, diversidade, resistência ou outros são armadilhas comuns das bancas. Princípios básicos da classificação. Esse tema é menos cobrado, mas pode aparecer em provas mais conceituais. Segundo Francischini e Gurgel, existem 4 princípios no estabelecimento de um sistema de classificação de materiais. O princípio arbitrário consiste em atribuir códigos aos materiais de forma sequencial, conforme eles entram no estoque. A principal desvantagem é que não existe relação entre o código e a natureza do material. 2 itens semelhantes podem ter códigos totalmente distintos,
o que dificulta a análise e o controle. O princípio arbitrário fichado é semelhante ao arbitrário, mas com uma diferença importante. Além do código sequencial, existe um arquivo ou cadastro em que todas as características do material estão detalhadas. Ao consultar o código, o sistema permite visualizar todas as informações do item. O princípio simbólico utiliza códigos numéricos, alfabéticos ou alfanuméricos com algum significado lógico, muitas vezes de forma mnemônica, permitindo que materiais semelhantes possuam códigos semelhantes. Esse princípio facilita a memorização, mas pode se tornar complexo em sistemas com muitos itens. O princípio dos números de projeto utiliza os próprios números dos desenhos técnicos e dos projetos como base para a codificação. É um sistema muito específico, utilizado principalmente em contextos industriais e de engenharia. Em provas, quando forem apresentados termos como arbitrário, arbitrário fichado, simbólico e números de projeto, trata-se dos princípios de classificação. Tipos de classificação de materiais. Esse é um dos blocos mais cobrados em concursos. As bancas costumam cobrar tanto os conceitos quanto a aplicação prática. Os principais tipos de classificação são: por tipo de demanda, por criticidade, por aplicação, por perecibilidade, por periculosidade, por possibilidade de fazer ou comprar, por tipo de estocagem, por dificuldade de aquisição, por mercado fornecedor, por valor de consumo ou curva ABC, por importância operacional ou curva XYZ e por materiais permanentes ou de consumo. Classificação por tipo de demanda. Existem materiais de estoque e materiais não de estoque. Materiais de estoque são aqueles consumidos rotineiramente com demanda previsível e que devem estar sempre disponíveis. Normalmente possuem sistemas automáticos de reposição. Materiais não de estoque são aqueles de consumo eventual, irregular ou imprevisível. Em geral, não são mantidos em estoque e são adquiridos apenas quando surge a necessidade, mediante solicitação do usuário. Classificação por criticidade. Aplica-se principalmente a ambientes industriais. Materiais críticos são aqueles cuja falta pode paralisar o processo produtivo. São normalmente peças de reposição específicas, de difícil substituição, ligadas a equipamentos vitais. A decisão de manter esses itens em estoque baseia-se na análise de risco, e não apenas em critérios econômicos. Mesmo que tenham alto custo, devem permanecer estocados, pois o custo da paralisação da produção é maior. Classificação por aplicação. Essa é uma das mais cobradas. Considera o estágio do material dentro do processo produtivo. Matéria-prima é todo o material que constitui o insumo básico do processo produtivo. É o ponto de partida da produção. Sem matéria-prima, a produção para. Material em processamento é aquele que já entrou no processo produtivo e está sendo transformado, mas ainda não está pronto. Não é mais matéria-prima e ainda não é produto acabado. Material semi-acabado é aquele que está em estágio intermediário mais avançado, quase pronto, faltando poucas etapas para se tornar material acabado. Material acabado, também chamado de componente, é a peça pronta que pode ser incorporada ao produto final. São partes prontas que, ao serem integradas, formam o produto acabado. Produto acabado é o bem finalizado, pronto para comercialização ou utilização. Representa o final do processo produtivo. Materiais auxiliares ou improdutivos são aqueles que não se incorporam ao produto final, como materiais de limpeza e materiais administrativos. Materiais de manutenção são materiais de consumo utilizados especificamente para atividades de manutenção. Materiais de consumo geral são materiais de uso repetitivo em diversos setores, mas que não fazem parte do processo produtivo nem da manutenção. Em provas, é muito comum a banca perguntar qual material corresponde a cada etapa. Componentes prontos para anexação ao produto final correspondem a materiais acabados. Insumos iniciais correspondem à matéria-prima. Classificação por perecibilidade. Materiais perecíveis são aqueles que podem perder suas características físicas ou químicas ao longo do tempo ou em razão de fatores ambientais como umidade, calor, oxidação, luz, contato com outros materiais, pressão, impacto e contaminação. Medicamentos, alimentos e produtos químicos são exemplos comuns. Materiais não perecíveis são aqueles que não exigem cuidados especiais sob esse aspecto.
A classificação por perecibilidade permite melhorar a gestão de estoques por meio de compras em lotes adequados ao prazo de validade, revisão periódica do estoque e definição correta das condições de armazenagem. Classificação por periculosidade. Materiais perigosos são aqueles que, por suas características físico-químicas, oferecem riscos de explosão, incêndio, reação química, contaminação ou outros danos. Exigem cuidados especiais no manuseio, transporte e armazenagem. Materiais não perigosos são os demais. Classificação por possibilidade de fazer ou comprar. Alguns materiais podem ser produzidos internamente pela própria organização, o que caracteriza a verticalização. Outros só podem ser adquiridos externamente, caracterizando a horizontalização. Em alguns casos, a organização deve analisar o custo-benefício e decidir entre produzir internamente ou comprar. Existe ainda a categoria de materiais recondicionáveis que não são comprados nem produzidos novamente, mas podem ser recuperados e reutilizados após o uso. Classificação por tipo de estocagem. Estocagem permanente corresponde aos materiais de estoque, que devem manter saldo constante e possuem parâmetros automáticos de reposição. Estocagem temporária corresponde aos materiais não de estoque, que permanecem armazenados apenas até sua utilização. Classificação por dificuldade de aquisição. Considera fatores intrínsecos do próprio material, como necessidade de fabricação especial, escassez no mercado, sazonalidade, dependência de fornecedor único, logística complexa e necessidade de importação. Esse tipo de classificação ajuda a definir níveis de estoque e estratégias de ressuprimento. Classificação por mercado fornecedor. Os materiais podem ser classificados como de mercado nacional, quando fabricados no país, de mercado estrangeiro, quando fabricados fora do país, ou em processo de nacionalização, quando ainda dependem de desenvolvimento de fornecedores nacionais. Classificação por valor de consumo, conhecida como curva ABC. Esse é um dos temas mais cobrados em concursos. A curva ABC baseia-se no princípio de Pareto, segundo o qual uma pequena parcela dos itens representa a maior parte do valor total. Na prática, os materiais são divididos em 3 classes. A classe A reúne poucos itens, geralmente cerca de 20% do total, mas que representam a maior parte do valor do estoque, aproximadamente 80%. Esses itens exigem controle rigoroso, atenção constante e decisões gerenciais mais cuidadosas. A classe B reúne quantidade intermediária de itens, geralmente cerca de 30%, e representa valor intermediário, em torno de 15% do valor total do estoque. Exigem controle moderado. A classe C reúne grande quantidade de itens, geralmente cerca de 50%, mas que representam pequeno impacto financeiro, em torno de 5% do valor total. Exigem controle mais simples. O mais importante para a prova não é decorar exatamente os percentuais, mas compreender a lógica. Poucos itens concentram a maior parte do valor. Muitos itens concentram pouco valor. A classe A é pequena em quantidade e grande em valor. A classe C é grande em quantidade e pequena em valor. Classificação por importância operacional, conhecida como curva XYZ. Diferentemente da curva ABC, aqui não se analisa valor financeiro, mas sim o impacto da falta do material na operação da organização. Classe X representa materiais de baixa criticidade. Sua falta não interrompe o funcionamento da organização. Podem ser facilmente substituídos. Classe Y representa materiais de criticidade média. São importantes, mas ainda podem ser substituídos com alguma dificuldade. Classe Z representa materiais de criticidade máxima. São imprescindíveis. Sua falta paralisa a produção ou a operação. Não possuem substitutos viáveis. Em prova, atenção a um erro comum das bancas em alternativas incorretas. A curva XYZ analisa o impacto da falta do material, e não o impacto do excesso de material. Encerramento da parte 1. Nesta primeira parte foram abordados os conceitos, objetivos, atributos, princípios e os principais tipos de classificação de materiais, incluindo os temas mais cobrados em concursos. Na parte 2 serão aprofundadas as etapas do processo de classificação, especialmente catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação, com foco em interpretação de questões e armadilhas de prova.
Parte 2. Etapas do processo de classificação de materiais. Foco em provas das bancas FGV e FEPESE. Nesta parte aprofunda-se o estudo das etapas do processo de classificação, que é um dos temas mais cobrados em provas de administração de materiais. As bancas frequentemente exigem que o candidato reconheça o conceito de cada etapa, diferencie uma da outra e identifique qual delas está sendo descrita em enunciados e alternativas. As etapas clássicas do processo de classificação são 6 e aparecem de forma recorrente em provas: catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. A ordem lógica é importante, pois a codificação é sempre a etapa final. Catalogação. Catalogar significa levantar e registrar todos os materiais existentes na organização. É a construção de uma lista completa, abrangente, que contemple 100% dos itens do estoque, sem exceção. O objetivo é permitir visão total do patrimônio material da organização, possibilitando planejamento de compras, controle de estoques, definição de níveis de ressuprimento e melhoria da gestão. Em prova, quando o enunciado falar em elaborar lista completa de materiais existentes, inventariar itens ou levantar todos os materiais disponíveis, a resposta correta será catalogação. Simplificação. Simplificar significa reduzir a variedade de materiais diferentes utilizados para a mesma finalidade. A lógica é eliminar duplicidades. Quando vários itens cumprem exatamente a mesma função, o gestor deve escolher um padrão e eliminar os demais. Um exemplo clássico utilizado em provas é o de vários modelos de parafuso com mesma função técnica. A simplificação reduz custos, reduz complexidade de controle, reduz quantidade de fornecedores e aumenta a eficiência da gestão de estoques. Em prova, quando o texto mencionar redução da diversidade de itens, eliminação de redundâncias ou escolha de um único item entre vários equivalentes, trata-se da etapa de simplificação. Especificação. Especificar significa descrever detalhadamente o material. É a etapa de identificação técnica. A especificação descreve o item de forma clara, objetiva e completa, utilizando linguagem técnica adequada, evitando marcas comerciais e evitando ambiguidades. O objetivo é permitir que qualquer comprador, fornecedor ou usuário compreenda exatamente qual material está sendo tratado. A especificação normalmente envolve informações como o nome básico do item, nome modificador, características físicas e químicas, unidade de medida, dimensões, características de fabricação, condições de operação, cuidados com manuseio e armazenagem e tipo de embalagem. Em provas, sempre que aparecer a ideia de descrição técnica minuciosa do material, detalhamento de características ou identificação precisa do item, a resposta correta será especificação. Normalização. Normalização refere-se à definição de normas para a utilização dos materiais. Trata-se da criação de regras técnicas que estabelecem como cada item deve ser utilizado, quais padrões técnicos devem ser respeitados e quais requisitos mínimos devem ser atendidos. Está diretamente relacionada às normas técnicas, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A normalização contribui para a segurança, qualidade, uniformidade e também para a própria simplificação, pois limita as possibilidades de variação. Em provas, quando o enunciado mencionar definição de regras técnicas, criação de normas de uso ou observância de padrões técnicos formais, o conceito correto é normalização. Padronização. Padronizar significa adotar padrões únicos para determinados materiais. A padronização está intimamente ligada à simplificação, mas não é a mesma coisa. Simplificação elimina itens redundantes. Padronização define que a partir de agora somente determinados modelos, medidas ou características serão aceitos. Os benefícios clássicos da padronização são redução da variedade de itens em estoque, maior volume de compra por item, possibilidade de compras em maior escala, redução do risco de falta de material e maior facilidade de controle. Em provas, quando aparecer a ideia de unificação de modelos, definição de padrões únicos ou redução do número de versões de um mesmo material, o conceito correto será padronização. Codificação. Codificação é a etapa final do processo de classificação. Consiste em atribuir um código a cada material, de forma que ele possa ser identificado no sistema de informação da organização. O código passa a representar o material em todos os processos como compras, estoque, requisições, controle patrimonial e inventários.
A codificação só faz sentido depois que o material já foi catalogado, simplificado, especificado, normalizado e padronizado. Em prova, quando aparecer a ideia de atribuir número, código ou identificação alfanumérica ao material para fins de cadastro e controle, trata-se da etapa de codificação. Diferença prática entre as etapas. Esse é um ponto em que as bancas exploram muito confusão conceitual. Catalogação é listar tudo. Simplificação é reduzir variedade. Especificação é descrever tecnicamente. Normalização é criar normas de uso. Padronização é escolher padrões únicos. Codificação é transformar o material em código para o sistema. Saber diferenciar essas 6 etapas garante acerto em diversas questões. Armadilhas comuns em prova. As bancas frequentemente trocam os conceitos entre simplificação e padronização. Sempre lembre que simplificação elimina redundâncias enquanto padronização fixa padrões. Outra armadilha comum é confundir especificação com codificação. Especificação descreve o material em palavras técnicas. Codificação representa o material por meio de números ou letras. Também é comum aparecer confusão entre normalização e padronização. Normalização está ligada a regras e normas técnicas. Padronização está ligada à adoção de um modelo único dentro dessas normas. Importância prática das etapas para a gestão. Um sistema de classificação bem estruturado permite compras mais racionais, redução de desperdícios, maior eficiência logística, melhoria do controle de estoques, maior segurança operacional e melhor uso dos recursos públicos. Esse tipo de abordagem costuma aparecer em questões discursivas ou em itens de julgamento de certo e errado. Encerramento da parte 2. Nesta parte foram aprofundadas as etapas do processo de classificação, com foco direto nas distinções conceituais cobradas em provas. Na parte 3 será feita uma consolidação prática com foco nas questões comentadas, nos padrões de cobrança das bancas e em como identificar rapidamente o que cada questão está exigindo do candidato. Parte 3. Estratégia de prova, padrões de cobrança e consolidação prática para acerto em questões. Nesta parte o foco deixa de ser apenas conceitual e passa a ser estratégico. O objetivo é fazer você reconhecer rapidamente o que a banca está cobrando, identificar armadilhas recorrentes e transformar conhecimento teórico em acerto consistente em prova. Como as bancas cobram classificação de materiais? FGV e FEPESE, assim como outras bancas de perfil semelhante, trabalham esse conteúdo de 3 formas principais. A primeira forma é a cobrança direta de conceitos, perguntando o que é classificação, quais são seus atributos ou qual o conceito de determinado tipo de material. A segunda forma é a cobrança por meio de situações práticas, nas quais o enunciado descreve um cenário e o candidato precisa identificar corretamente a categoria, a etapa ou tipo de classificação. A terceira forma é a cobrança por meio de afirmações de certo e errado, explorando pequenas trocas de palavras para induzir erro. Reconhecimento rápido do tema da questão. Sempre que o enunciado trouxer termos como agrupamento de materiais por características comuns, identificação de materiais, codificação, cadastro de itens, controle de estoque baseado em identificação, o tema central será classificação de materiais. Se aparecerem as palavras abrangência, flexibilidade e praticidade, trata-se diretamente dos atributos da classificação. Se aparecerem termos como catalogar, simplificar, especificar, normalizar, padronizar ou codificar, trata-se das etapas do processo. Como identificar o que a banca quer nas questões sobre tipos de materiais por aplicação? Se o enunciado disser que o material é insumo inicial do processo produtivo, a resposta correta é matéria-prima. Se disser que já está sendo transformado, mas ainda não está pronto, é material em processamento. Se disser que está quase pronto, faltando poucas etapas, é material semi-acabado. Se disser que é componente pronto para ser incorporado ao produto final, é material acabado. Se disser que é o produto final pronto para venda ou uso, é produto acabado. Se disser que não se incorpora ao produto, como material de limpeza ou material administrativo, é material auxiliar ou material de consumo. Como identificar questões sobre curva ABC? Sempre observe se a questão está falando de valor financeiro e concentração de investimento. Se sim, trata-se de curva ABC. A lógica que nunca muda é que poucos itens concentram grande valor e muitos itens concentram pouco valor. A classe A é pequena em quantidade e grande em valor.
A classe C é grande em quantidade e pequena em valor. A classe B fica no meio. Se a alternativa disser que classe A tem muitos itens e pouco valor, está errada. Se disser que classe C tem poucos itens e alto valor, está errada. Se disser que curva ABC ajuda o gestor a focar nos itens mais importantes, está correta. Como identificar questões sobre curva XYZ? Observe se o foco não é dinheiro, mas impacto da falta do material na operação. Se a questão falar em paralisação da produção, impacto operacional, material imprescindível, criticidade do item, então trata-se de curva XYZ. Classe X significa baixa criticidade. Classe Y significa criticidade média. Classe Z significa criticidade máxima. Uma armadilha clássica é afirmar que a curva XYZ avalia impacto do excesso de estoque. Isso está errado. Ela avalia o impacto da falta. Diferença prática entre curva ABC e curva XYZ. A curva ABC responde à pergunta quais materiais consomem mais recursos financeiros. A curva XYZ responde à pergunta quais materiais são mais críticos para a continuidade da operação. Em provas discursivas ou questões mais elaboradas, essa distinção é extremamente valorizada. Questões sobre perecibilidade. Sempre que o enunciado disser que o material perde características físicas ou químicas, se deteriora, estraga, sofre alteração com o tempo ou com o ambiente, trata-se de material perecível. Quando a banca disser que o material não exige cuidados especiais quanto à validade ou conservação, trata-se de não perecível. Cuidado para não confundir perecibilidade com fragilidade. O material pode ser frágil, mas não perecível. Questões sobre periculosidade. Se o enunciado falar em risco de explosão, incêndio, reação química, incompatibilidade com outros produtos ou risco à segurança, está tratando de material perigoso. Se disser que não apresenta riscos especiais, trata-se de material não perigoso. Questões sobre fazer ou comprar. Quando o texto falar em verticalização, produção interna, fabricação própria, a resposta está ligada à opção de fazer internamente. Quando falar em aquisição externa, fornecedores, terceirização, está ligada à opção de comprar. Quando falar em análise de custo-benefício entre produzir ou adquirir, está ligada à decisão entre fazer ou comprar. Quando falar em recuperar e reutilizar após o uso, trata-se de material recondicionável. Questões sobre dificuldade de aquisição. Se a questão mencionar que o material é difícil de obter por depender de fornecedor único, fabricação especial, importação, logística complexa ou sazonalidade, está abordando classificação por dificuldade de aquisição. As bancas utilizam esse tema normalmente para avaliar interpretação de texto e aplicação de conceito. Questões sobre permanentes e de consumo. Material de consumo é aquele que perde sua identidade física ou sua funcionalidade em até 2 anos. Material permanente é aquele com durabilidade superior a 2 anos e que não perde sua identidade física. Esse conceito é muito utilizado em contexto de administração pública e gestão patrimonial. Se a questão mencionar critérios como durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade, está abordando exatamente os parâmetros usados para distinguir material permanente de material de consumo. Resumo estratégico para a prova. Sempre memorize que classificação organiza. Atributos são abrangência, flexibilidade e praticidade. Etapas são catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação, nessa ordem. Curva ABC trata de valor financeiro. Curva XYZ trata de criticidade operacional. Aplicação distingue matéria-prima, material em processamento semi-acabado, acabado e produto acabado. Perecibilidade trata de deterioração ao longo do tempo. Periculosidade trata de risco à segurança. Fazer ou comprar trata da estratégia de obtenção. Encerramento da parte 3. Com esta parte, você passa a dominar não apenas a teoria, mas também a leitura estratégica das questões. Na parte 4, se desejar, posso avançar ainda mais e construir uma sessão focada exclusivamente em treino mental de prova, com padrões de enunciado, modelos de raciocínio e como eliminar alternativas erradas rapidamente, além de consolidar o conteúdo em uma revisão de alta performance. Parte 4. Treino avançado de leitura de prova, eliminação de alternativas e consolidação para alto desempenho. Nesta parte, o objetivo é transformar conhecimento em desempenho automático.
O foco é ensinar como pensar durante a prova, como ler enunciados de forma estratégica, como reconhecer rapidamente o conteúdo cobrado e como eliminar alternativas erradas com segurança, mesmo quando o candidato não lembra integralmente do conceito. Como ler o enunciado com mentalidade de banca. A maioria das questões de administração de materiais não cobra cálculo complexo, mas cobra atenção semântica. Palavras como sempre, nunca, exclusivamente, necessariamente, todos, nenhum e obrigatoriamente costumam indicar alternativas incorretas, pois a área trabalha com critérios técnicos que admitem exceções. Quando a banca usa termos mais equilibrados, como geralmente, em regra, tende a ser mais adequado ao padrão teórico. Quando a questão tratar de classificação de materiais, o primeiro passo mental deve ser perguntar qual é o eixo do enunciado. Se o eixo for valor financeiro, pense imediatamente em curva ABC. Se o eixo for impacto operacional, pense imediatamente em curva XYZ. Se o eixo for fase do processo produtivo, pense em aplicação. Se o eixo for tempo de deterioração, pense em perecibilidade. Se o eixo for risco, pense em periculosidade. Se o eixo for organização do cadastro e identificação, pense em etapas da classificação. Técnica de eliminação por incompatibilidade conceitual. Em muitas questões, você não precisa saber qual alternativa é correta, mas sim qual não pode ser correta. Por exemplo, se a alternativa disser que curva XYZ classifica materiais com base no valor de consumo, ela está errada, porque esse é conceito da curva ABC. Se disser que classe A possui muitos itens e baixo valor, está errada. Se disser que material em processamento é o produto final pronto para venda, está errada. Treinar o reconhecimento do que é incompatível com o conceito é uma das estratégias mais eficientes. Leitura estratégica das questões sobre etapas da classificação. Sempre que o enunciado mencionar listar todos os materiais, pense em catalogação. Se mencionar reduzir variedade, pense em simplificação. Se mencionar descrição técnica detalhada, pense em especificação. Se mencionar criação de regras técnicas e observância de normas, pense em normalização. Se mencionar escolha de padrão único, pense em padronização. Se mencionar atribuição de código ou número identificador, pense em codificação. Essa associação direta deve ser treinada até se tornar automática. Palavras-chave que indicam curva ABC. Valor do consumo, investimento em estoque, concentração de valor, princípio de Pareto, poucos itens com alto valor, foco gerencial nos itens mais importantes, custo total do estoque. Sempre que uma dessas ideias aparecer, a questão está tratando de ABC. Palavras-chave que indicam curva XYZ. Material imprescindível, paralisação da produção, impacto operacional, criticidade, item vital, falta gera prejuízo elevado, continuidade do serviço. Sempre que essas expressões aparecerem, o tema é XYZ. Palavras-chave que indicam aplicação no processo produtivo. Insumo inicial indica matéria-prima. Em transformação indica material em processamento. Quase pronto indica material semi-acabado. Componente pronto para montagem indica material acabado. Produto final pronto para comercialização indica produto acabado. Material que não se incorpora ao produto indica material auxiliar ou material de consumo. Estratégia para questões de certo e errado. Nessas questões, as bancas costumam inserir uma única palavra para distorcer o conceito. Exemplos clássicos são afirmar que curva XYZ analisa impacto do excedente em vez de impacto da falta, afirmar que classe X é a mais crítica, afirmar que material permanente tem duração inferior a 2 anos, ou afirmar que simplificação consiste em atribuir códigos. Sempre leia com atenção as palavras-chave da frase, pois o erro geralmente está em um único termo. Como lidar com questões que misturam vários conceitos? Algumas questões mais elaboradas descrevem um cenário com vários elementos. Por exemplo, descrevem um item caro, de difícil obtenção, essencial para a operação e com baixo consumo. Nesse caso, o mesmo material pode ser simultaneamente classe A na curva ABC e classe Z na curva XYZ, além de crítico quanto à operação e difícil quanto à aquisição. O candidato não deve procurar uma única classificação universal do material, mas sim identificar qual critério a banca está pedindo no enunciado. Mentalidade de aprovação. A diferença entre quem acerta 60% e quem acerta 80% nas disciplinas teóricas está na leitura estratégica da prova. O conteúdo você já possui.
O que agora faz diferença é a velocidade de identificação do tema, a segurança na eliminação de alternativas e a capacidade de não cair em armadilhas semânticas. Consolidação final deste bloco de estudo. Se você domina o conceito de classificação, memoriza com precisão os 3 atributos, compreende profundamente as 6 etapas, diferencia bem curva ABC e curva XYZ, entende aplicação, perecibilidade, periculosidade e estratégia de obtenção, e ainda desenvolve leitura estratégica de prova, você está em nível competitivo para desempenho elevado em FGV e FEPESE. Encerramento da parte 4. Até aqui o material cobre toda a base teórica e estratégica da aula 01 de Administração de Materiais com profundidade suficiente para desempenho avançado. Caso deseje, a parte 5 pode transformar todo esse conteúdo em revisão ultra rápida de véspera de prova, ou em banco de perguntas simuladas no padrão FGV e FEPESE, todas comentadas em nível de professor.